Terminou hoje o prazo para o pagamento da contribuição sindical. As entidades que recebem a verba do produtor rural ainda não têm o balanço de quanto deixaram de arrecadar agora que o pagamento passou a ser opcional. Mas sabem que este é o momento de modernizar o sistema. Vamos até Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, Dr. Ricardo Afonso. Olha ele aparecendo aqui, ó, na tela do RN, Dr. Ricardo. As entidades defendem, que o produtor precisa contribuir para manter a representatividade, até usar o pagamento como maneira de comprovar a atividade na hora de pedir aposentadoria. E aí, hein? O que o senhor fala a respeito desse assunto? Boa noite, seja bem-vindo. E daqui a pouco a gente fala também do Fundo Rural, hein? Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Realmente hoje, dia 22 de março, venceu o prazo da contribuição sindical para o produtor empregador pessoa física. Da pessoa jurídica já tinha vencido lá em janeiro. E as entidades tentaram fazer uma campanha para convencer aí os seus filiados de contribuírem espontaneamente, como a lei autoriza agora, para que as entidades tenham aí o caixa necessário para fazer a representatividade. Eu acho que será difícil nesse momento todo de crise, aí tudo que o produtor rural não puder pagar, ele está deixando para depois. Infelizmente, muitos dos produtores não se veem representados pelas entidades sindicais e, em razão disto, não estão contribuindo. Mas também as entidades estão buscando a reversão dessa situação no judiciário. Tem centenas de declarações de inconstitucionalidade do artigo da reforma trabalhista que tornou opcional o pagamento da contribuição sindical, e essas decisões que tem por todo o país estão sendo reformadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que tem mantido a constitucionalidade da lei e a obrigatoriedade da observância dessa opção que o produtor passa a ter, o empregador passa a ter em relação a esse pagamento. Também no Supremo Tribunal Federal temos 16 ações diretas de inconstitucionalidade, pedindo que seja declarado então aí que esse imposto continue sendo compulsório. Então tudo isso ainda vai andar e nós teremos aí muita coisa para acompanhar, se isso vai se alterar, se nós teremos aí no futuro que o produtor tenha que pagar essas parcelas que não pagou, que se altere aquilo que a lei estabelece por ser inconstitucional. Mas eu vejo alguma dificuldade que isso venha acontecer, porque se encaminha, como o TST já vem fazendo, no Supremo provavelmente teremos aí também a declaração de constitucionalidade desse artigo, e as instituições sindicais terão que trabalhar muito aí para convencer os seus associados em contribuir e também prestar serviços, e através da cobrança desses serviços ela poder cobrir um pouco desse caixa que vai ficar defasado em função dessa opção. Então, realmente, se altera muito, uma situação que vem lá do governo Getúlio Vargas, a obrigatoriedade do imposto sindical, que agora passa a ser opcional, e isso é uma novidade. Nós temos aí alguns centrais sindicais que perderão milhões e milhões de reais, como o caso da CUT, que recebia 4 milhões e não sei quanto, vai ficar com 700, e em razão disso, provavelmente, esvaziamento até desse movimento político que a CUT financia em todo o país, participando de comícios do PT por toda a nação, como se viu aí nesse episódio aí do Lula tentando convencer a nação de que ele era inocente. Então, tudo isso tem esses desvios que passarão a não ter também em função do esvaziamento da contribuição sindical, meu querido Márcio. Tá certo, doutor Ricardo. Bom, o senhor sabe, que quem pede contribuição, quando ela é obrigatória, já precisa dar contrapartida. Imagina agora que é facultativo. E aí, a nossa produção foi lá e fez aquela pergunta. Tá lá na tela do RN, de 0 a 10, hein? Qual nota você dá para o sindicato aí da sua região e por quê? Vamos fazer uma nota de corte, doutor Ricardo, é 7, Quem ficar abaixo de 7 roda, reprova o ano, vai ter que ser feita uma nova pesquisa nesse sentido. Ou então o sindicato não está indo bem. O que o senhor acha? Rapidinho. Alguns sindicatos realmente prestam um bom serviço pelo país. Bom, absolutamente. Tem alguns casos. Claro. Não tem dúvida. Concordo com o senhor. Vamos falar do STF, que deve voltar ao julgamento dos embargos de declaração do Fundo Rural.
Primeira expectativa do senhor, segundo, se realmente isso deve acontecer no dia de amanhã. Olha, mas eu creio que amanhã vai acontecer porque o primeiro processo da pauta, como a semana passada não foi julgado, teve aquele processo em relação às indenizações pelas desapropriações de terras, então, que ocupou toda a tarde, mas era o primeiro da pauta. E amanhã a questão do Fundo Rural também é o primeiro da pauta, em função disso, quase que certamente será apreciado, então, isso que está se esperando, os embargos declaratórios, e que tem duas finalidades. Uma seria alterar as decisões anteriores, que eu acho quase impossível, e a outra possibilidade é a modulação dos efeitos dessa decisão, de quando ela passará a valer se agora, a partir da decisão de amanhã, se ela não continuará sem efeito para trás, os produtores terão que pagar, mas a modulação e passou de um tempo, eu vinha não acreditando nela no passado, mas de alguns dias, de algumas semanas para cá, tenho sentido alguns movimentos no Supremo Tribunal Federal muito simpáticos à modulação. Então eu passei até a botar alguma fezinha aí de que há a possibilidade de que o Supremo amanhã, no dia definitivo sobre esse assunto, faça essa modulação, que seria o mais justo realmente, porque já que criou todo esse problema, alterando uma situação que ele mesmo tinha julgado por unanimidade há 7 anos atrás, e agora julgou de outra forma completamente diferente por 6-5, então seria extremamente justo, coerente e que resolvesse esse problema através da modulação. Então há essa expectativa para amanhã. Se sair a modulação, teremos um problema resolvido do passado e daqui para frente temos uma lei nova com alíquotas menores, com possibilidade de opção pela folha de pagamento o ano que vem. Então muda todo este quadro, nós teríamos uma nova vida em relação a essa polêmica contribuição do Fundo Rural, que é a previdência do empregador rural. Perfeito. Para seus empregados. Então nós teríamos realmente uma nova realidade e um passado resolvido. Vamos ver. Outras soluções, meu querido Márcio, que são tais de PLs, que estão em andamento no Congresso, que fariam a remissão desse Fundo Rural, eu não acredito. Amanhã é o dia final dessa polêmica e aí o produtor vai resolver se ele vai optar por fazer o parcelamento, se não vai optar por fazer, ou se ele estará liberado do pagamento desse passado pela modulação. Amanhã é o dia, então, que tudo se definirá no Supremo Tribunal Federal. É com você, Márcio. E como o senhor fala, vamos aguardar, doutor Ricardo. Aqui, ó, que ninguém nos ouça, o Alisson Eduardo disse assim, professor rígido ele, hein? 0, na minha opinião. Não incentivo o cooperativismo, respondendo a nossa pergunta lá na tela do RN. Tá vendo? Tem de tudo um pouco. Daqui a pouco a gente espera uma nota um pouco melhor. Tá bom, doutor Ricardo? Um abraço.